Olá a todos. Bom, assim, depois de Suzana, a pessoa fica tentando se recuperar emocionalmente, né? Ela sabe o quanto eu sou apaixonado por ela. E desde que eu a conheci, assim, eu tinha uma vontade imensa dela vir falar no Brasil, né? Assim, num evento, e comecei a obsediar Tiago e a ela, né? E graças a Deus deu certo. E também, claro, com um interesse particular, porque ela falou que a gente não pode ter interesse próprio, que o Evangelho nos diz, mas como eu sou paraibano, por interesse próprio, eu também estou levando ela em janeiro para Paraíba. Logo, se vocês quiserem vê-la novamente, no início do ano, na praia. Primeira semana de janeiro, Congresso Espírita Paraibano, no Teatro Pedra do Reino, em homenagem ao paraibano Ariano Suassuna. Eu queria agradecer, Tiago, o convite que me foi feito, parabenizar pelo evento. A gente sabe que todos nós estamos fazendo um esforço para a construção de um movimento de humanos e falhos que somos, mas ainda assim com nossas muitas imperfeições, procurar fazendo o nosso melhor e atender no limite de nossas forças a esse chamado amoroso de Jesus. Ainda mais num momento como esse. Então, parabéns, meu irmão, Deus te abençoe. E em teu nome eu saúdo todas as pessoas que estão aqui nesse evento, que fazem com vocês esse evento belíssimo. Eu estava tomando café da manhã com Suzana e ela falando da emoção, quando ela chegou, de tudo que ela sentiu, de todas as expressões dela. Eu, na verdade, não botaram o cronômetro não, viu? Vou passar da hora aqui, bota aqui, senão eu passo da hora. Tá 0000, eu já estou falando. Porque tem um cronômetro aqui que é importante. Eu estou aqui num ambiente para mim muito caro, né? Porque eu sou uma pessoa que tenho Jesus como modelo, mas eu tenho uns ídolos locais encarnados, né? E aqui eu estou diante de duas pessoas, particularmente que estão sentadas aqui, que me ensinam muito, que eu aprendi a admirar e amar profundamente, que é Suzana e que é o Elahá, que é uma criatura que eu tenho um amor imenso por ele sabe disso, que tem feito um trabalho belíssimo de divulgação do movimento espírita. E a gente também agradece a todos que estão nos acompanhando pela internet, pela Web Rádio Fraternidade, e todas as pessoas que estão conectadas conosco hoje de manhã. E eu queria começar com um pensamento que não é espírita por não fazer parte da codificação, mas é espírita por nos fazer compreender de um outro modo aquilo que Jesus dizia: o mundo jaz no maligno. Krishnamurti, ele vai nos dizer o seguinte: não é saudável estar adaptado a uma sociedade doente. Vamos pensar no que ele está dizendo. Não é saudável estar adaptado numa sociedade doente. Nós sabemos que o processo de transformação pelo qual nós estamos passando, ele não é um processo que mexe apenas com a coletividade. Não obstante o fato de que está muito claro para nós, e não precisa ser nenhum pesquisador do comportamento humano, filósofo, que nós estamos diante de uma crise sem precedentes. E essa crise, ela não é apenas uma crise política, como muitos de nós pensam. Talvez, na pergunta que eu fizer, vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós estamos vivendo uma crise política, sim ou não? E se em vez de responder sim, nós disséssemos também? Entende a diferença? Então nós estamos vivendo uma crise política também. Nós estamos vivendo uma crise no modelo de construção das famílias. Nós estamos vivendo uma crise no modelo de educação dos filhos. Nós estamos vivendo uma crise na forma como nós vivemos a nossa interioridade. Percebe que essa é a maior crise da história humana? Eu aqui não estou nem falando ainda como espíritas. Pensa assim, que a gente está num congresso de cientistas estudando as crises humanas e eles vão ficar perdidos porque eles não têm noção do que é que essa crise representa. Porque para os olhos apenas humanos e acadêmicos, nós ficamos apenas com o sentimento de caos, o sentimento de um mundo parece que inviável. Daí os discursos apocalípticos que tentam dizer o seguinte para nós: que a Gênese vai justamente desconstruir
com toda a força, depois que Kardec, 10 anos após o Livro dos Espíritos, amadurecendo toda a sua compreensão daquela mensagem que ele recebia, nos traz um livro que aprofunda a compreensão do Evangelho de Jesus nas perspectivas sobre os milagres e as predições, com a lucidez que essa doutrina nos oferece. Então, sem essa lucidez, nós somos tomados por um sentimento de depressão, de desistência e de caos. E os discursos apocalípticos ganham força, que querem dizer algo muito confortável para os espíritos que não querem participar na transformação do mundo e colaborar com Jesus. O conforto dessa visão apocalíptica é dizer: o mundo está perdido, o projeto humano é decadente, só resta ser tudo destruído. No fundo, isso é confortável, porque no fundo, isso me desobriga a tentar consertar um mundo que eu adoeci. No fundo, isso tira de mim a responsabilidade de consertar esse mundo, consertando a mim mesmo. E se nós vivemos movimentos de transformações, movimentos apocalípticos, não é com a visão de destruição de um pai amoroso que criou uma obra e que ele, como se fosse uma pessoa que ficou com tédio, resolveu destruir, porque não deu certo. Seria incoerente até mesmo imaginar que Deus tinha criado algo que não fosse dar certo. O projeto humano, como Susana muito bem colocou, e de transformação, é um processo muito intenso, muito árduo e que demanda muito tempo. E daí a necessidade de nós termos esse elemento transcendente, que é essa fé racional, que faz com que a gente observe o panorama do planeta agora e veja, para além dos discursos que estão presentes na nossa vida, um mundo melhor. Não obstante a isso, a gente percebe que mesmo no mundo acadêmico, pessoas começam a ter, a viver, a experiência de perceber que algo muito grandioso está acontecendo. Elas não douram a pílula, elas fazem exatamente aquilo que Paulo nos propõe e que a doutrina espírita nos convida também a fazer: vede tudo, mas retende o que é bom. Não é que eu não vá observar as crises, os riscos, os muitos perigos que circundam um planeta que está em profundo processo de transformação, porque é um processo interior que está se materializando no coletivo. Não é que eu não vá ver os riscos desse mundo no momento que nós nos encontramos, mas é que eu possa entender a finalidade de tudo isso. É que eu possa entender que existe um Cristo amoroso que está no leme da existência e que jamais vai deixar esse barco naufragar. Por mais que a gente insista na nossa criança espiritual, nós temos um Cristo amoroso que dirige os nossos destinos e que tem uma finalidade para tudo que está acontecendo. Mas esses pesquisadores, eu estou tentando trazer esse ambiente científico acadêmico, vocês entenderem que já começam a perceber que não é bem como está descrito. Há uma tendência da gente imaginar o caos, mas quando a gente para além dessa visão mais superficial, entendendo a inter-relação espírito e matéria, a gente percebe que eles começam a intuir aquilo que os espíritos já nos deixaram de forma muito clara, o que significa para nós um profundo privilégio. Porque quando eles, na Gênese, conseguem descrever a origem e a formação dos seres como os princípios etimológicos do entendimento da relação espírito-matéria, revela que nós somos coparticipantes de um processo. Nós somos co-criadores com Deus e que o nosso movimento vai tocando uns aos outros a níveis inimagináveis. Daí nós temos que ter responsabilidade, porque a minha mudança, a minha aceitação, a minha transformação, a minha mudança conforme Susana nos propôs, aceitando as próprias sombras, percebendo a inveja, acolhendo, percebendo a angústia, o medo e acolhendo, sem julgamentos. A minha transformação é a transformação de todo o universo. A gente percebe na poesia do místico inglês Francis Thompson, quando ele diz o seguinte: por um poder imortal e oculto, estamos todos tão estreitamente interligados que não podemos tocar uma flor sem sensibilizar uma estrela. Vivemos numa interconectividade profunda e na Gênese essa responsabilidade pessoal diante do projeto do mundo para nós fica muito mais evidenciada da necessidade da minha participação e da minha transformação. Tanto que na citação de Quimento, espírito de 1867, na Sociedade de Paris, ele prenuncia uma nova visão de mundo quando diz: pode-se disso deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência,
a solidariedade de todos os seres, de um mundo entre si e de todos os mundos, enfim, da criatura com o Criador. A ideia de que nós vivemos uma grande teia universal e que nós estamos conectados, e que todos os nossos sentimentos reverberam uns nos outros, aquele sentimento claro que enquanto uma alma chora, eu não vou conseguir a felicidade plena. Veja um dos dramas para a gente aplicar isso no nosso contexto do país hoje. Essa greve dos caminhoneiros, ela foi extremamente didática para revelar o quanto em nós ainda há necessidade de mudança. Nós sabemos que Emmanuel nos diz que vivemos um estágio de pseudo-civilização. Ou seja, nós ainda estamos longe de viver plenamente o que poderíamos chamar de mundo civilizado. Foram apenas 10 dias em que um conjunto de trabalhadores pararam, e aqui não vai nenhuma análise política sobre o quão ou não foi justo esse movimento. O que eu estou querendo aqui é lançar luzes sobre o nosso comportamento de brasileiros enquanto a gente tentava abastecer. Eu estava em Aracaju e tinha que pegar um voo para São José dos Campos, e o voo foi cancelado. Então eu não tinha como sair daquela cidade, peguei um Uber para casa. E eu cobrei, ele pagou, ele pediu R$900. Eu acho que eu entrei para o Guinness, Suzana, como o Uber mais caro pego na história humana. Por que o Uber? Porque ele tinha um carro a gás, que podia vir pelos postos, que conexão de gás é tubular, e toda vez que a gente parava nos postos de gasolina, eu me sentia no mundo Mad Max, ou The Walking Dead, para ficar mais atual. Só faltavam os zumbis e as armas, porque as pessoas brigavam por coisas simples. E eu fiquei imaginando, isso é por petróleo, imagina se fosse por água. A gente percebe que basta um dos elementos da nossa civilização entrar em xeque, que toda a nossa instintividade vem à tona. E a grande proposta do Evangelho é que nós possamos sair apenas da reatividade para a ação. Não ser apenas um ser que reage, mas um ser que age, refletindo no mundo e sendo para esse mundo também aquele que, se permitindo ser um pouco de vivência, de coerência desse Evangelho, refletir para os outros aquilo que eu já conquistei. Assim, a proposta para nós é sermos o que, senão testemunhos vivos do quanto Jesus já nos tocou. Por isso que nós vivemos essa interconectividade aqui que a gente vê no capítulo 2, no item 27 da Gênesis. E ele continua dizendo que a ideia de universo solidário abre e projeta em nossa consciência um amplo futuro de relacionamento, sem fronteiras ou condicionamentos, que a gente só pode entender como criar um universo solidário se uma greve mostra nossa fragilidade. Entender que isso é possível porque nós temos uma meta, que é ter Jesus como modelo de comportamento. Aquilo que Susana tão bem colocou aqui, não vê o Evangelho apenas como um livro de preces, mas como um manual de comportamento humano. Não ter para com Jesus apenas um sistema de culto personalista, mas como um ser a ser seguido como modelo de comportamento. Viver a experiência de um Cristo que está para mim, não como aquele que é alguém que eu cultuo, coloco numa camiseta ou no meu carro, mas aquele que em mim empresta valores para que eu possa experimentar no meu conjunto de gestos cotidianos a experiência de que, sim, finalmente eu me considero um discípulo do Mestre, aquele que experimenta no comportamento aquilo que ele me ofereceu como modelo quando disse que não veio para servir, mas que não veio para ser servido, mas veio para servir. É só esse paradigma que pode nos nortear sobre a ideia da possibilidade de uma humanidade fraterna. Quando esse sentimento de que eu não estou aqui apenas em busca, como Susana citou, dos meus interesses pessoais, que eu consiga todo dia transcender de forma serena sobre os meus interesses pessoais para o interesse coletivo, quando eu sinta que tudo que me influi é para servir os demais, que todos os talentos que Deus me deu não é apenas para usufruir para mim mesmo, mas para que ele possa servir de instrumento. Quando eu perceba que não adianta blindar o meu carro e morar num condomínio fechado e as outras pessoas que não têm nada disso que se virem no país, é quando eu consigo entender que eu estou começando a construir uma regeneração. Porque a regeneração, ela não se constrói num planeta, porque o único território que nós temos para regenerar é o nosso coração.
é essa regeneração individual que gerará as transformações coletivas. Nós sabemos que irmãos nossos ao longo da história humana, extremamente bem intencionados, imaginaram transformar o mundo a partir de uma perspectiva política. Nós sabemos que muitos deles e muitas nações propuseram sistemas sociais, políticos diferentes, sempre com a melhor das intenções de transformar o mundo, mas a maior parte dessas experiências redundou em fracasso porque queria mudar o coletivo e não o indivíduo. E a gente percebe que a mensagem de Jesus, ela vai um contraponto a tudo isso. É uma proposta de transformação do indivíduo, para que o indivíduo modifique o coletivo. E aí eu vejo a minha responsabilidade nesse projeto. Quando a gente percebe aqui o progresso da compreensão que Kardec foi adquirindo no intercâmbio com os espíritos, a gente percebe que essa obra, a Gênesis, ela é tão rica, ela é tão desafiadora, que provavelmente só as futuras gerações vão poder se debruçar mais profundamente para entender a grandeza do que ela nos traz. Pelas poucas leituras que a gente faz da codificação, e mais especificamente nesse ano comemorando os 150 anos da Gênesis, nós estamos diante de uma ideia revolucionária. E aí quando você pega, por exemplo, a ciência humana comum, ela vai dizer o seguinte: qualquer ideia que resista a mais de um século mostrou sua força e seu poder de mudança. Arthur Schopenhauer diz o seguinte sobre uma nova ideia, para a gente pensar do Espiritismo como algo que é uma resposta para todos nós. Ele diz assim: toda nova ideia passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. A gente já passou por isso, né, Suzana? Assim, tá indo bater bumbo, né? Tá dando um eco aqui no microfone. Quantas vezes a gente foi ridicularizado por nossa crença e por nossa percepção do mundo? Uma vez que aquilo se mostra consolidado em nós, as pessoas começam a fazer um segundo movimento. Esse segundo movimento só é feito depois do movimento nosso, porque me torno espírita, eu recebo esse manancial de conhecimento, começo a falar para as pessoas do que eu estou entendendo e passo a ser motivo de ridicularização. É um primeiro movimento. O segundo movimento é: você passa a ser violentamente antagonizado. Mas você só passa a ser violentamente antagonizado quando você deixa de falar de espiritismo e passa a viver espiritismo. Quando o seu comportamento muda e irrita a pessoa, porque você deixa de tentar ter um embate de ideias e de convencimento para ter um sentimento de que eu não quero discutir, eu não quero te impor, eu não quero menosprezar a tua crença, porque eu aprendi nessa nova vertente do cristianismo, nesse cristianismo redivivo, que Deus se perpetua em todos os lugares. Eu aprendi finalmente que eu não tenho mais um sentimento de clubinho, que somente a mim pertence a verdade. Eu consigo enxergar a tua grandeza, eu consigo enxergar a tua verdade, e é a mesma minha, e a gente vê de forma muito sutilmente diferente, seguindo o mesmo mestre, num só pé de uma mesma montanha, querendo chegar ao mesmo cume. Aí essa serenidade irrita as pessoas. Ela faz piada, ela lhe agride e você continua se transformando. Esse segundo movimento, primeiro nós temos ridicularização, depois nós temos violento antagonismo. A gente começa a ver já no Brasil o terceiro movimento de uma nova verdade. No terceiro movimento, ela passa a ser aceita como auto-evidente. É quando a pessoa diz assim: pois não é que tem sentido mesmo? Como é que eu não percebi isso antes? A gente começa a perceber essa transformação. Agora, você que está aqui e que na sua família tem pessoas de outras religiões, já percebeu que as pessoas só conseguem olhar para você com dignidade quando você deixa de brigar, quando você deixa de argumentar, quando você deixa de convencer, quando você deixa de jogar piadinhas no WhatsApp da família, tentando convencer o outro sobre reencarnação, e passa a ser um ser pacífico, e passa a ser um ser acolhedor, e passa a agir com compreensão, e passa a entender o processo evolutivo e o tempo de maturidade de cada um. Quando você não se sente agredido pela agressão do outro, porque você entende apenas como alguém que não vê da sua perspectiva, mas que um dia vai ver. Quando você deixa de brigar para ser instrumento da paz, é só nesse momento que você vê
as pessoas ficarem doces. É por isso que a gente percebe que, quando Chico Xavier desencarnou, nenhum religioso do Brasil, de outras religiões, conseguiu atacá-lo. Vocês já perceberam isso? Os discursos nunca foi de ataque a ele. Era assim: eu não concordo com a forma como ele vê, eu não acredito em reencarnação, mas eu não posso deixar de reconhecer a grandeza daquele homem. Daí nós temos que o maior representante que nós temos de nosso movimento espírita não é o maior de nossos oradores, mas é o mais prático dos espíritas que nós conhecemos. Isso nos diz alguma coisa muito clara, que essa doutrina, ela tem como objetivo nos transformar, não apenas intelectualmente, mas sobretudo no comportamento. Lembro muito bem de uma música que marcou minha infância, de Padre Zezinho, que meio que reverberava essa ideia de Jesus como modelo, como objeto de culto ou modelo de comportamento, né? Que era aquela ideia de que uma criança que parou, olhou nos olhos a sorrir, com caneta e papel na sua mão, com uma tarefa escolar para cumprir, e perguntou, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. E não foi dada uma receita, seja católico, seja evangélico, seja espírita, ou faça campanha do quilo, ou vá visitar um asilo. Não foi exatamente os muitos sistemas de crenças mais infantis que nós colocamos, como criando circunstâncias que nos dão uma falsa sensação de evolução espiritual, que seria contenção de defeitos sem desenvolvimento de virtudes. Eu apenas reprimo, mas não desenvolvo minhas competências. Para a resposta ele diz: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, porque só assim, ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que seria esse dormir muito mais feliz sem precisar de Rivotril? Entende? Seria um sentimento de coerência entre aquilo que eu já entendo como compreensão da proposta de Cristo na minha vida e aquilo que eu já levo para a minha prática de existência. Dormir feliz é sentimento de dever cumprido, é deixar de viver um sentimento de hipocrisia pessoal. Nós vivemos a experiência de transformação o tempo inteiro. A Gênese e as predições, elas entendem a consequência de lei de causa e efeito de uma forma muito mais profunda, aventando para nós que os cataclismos pelos quais nós vamos passar e estamos passando não são de ordem geológica, porque sempre aconteceram. As placas tectônicas do planeta sempre se chocaram, ondas sempre aconteceram, terremotos, maremotos. A única coisa que a gente tem hoje é uma transmissão ao vivo pela CNN. Quando estava passando o furacão lá, o ano passado eu ia pegar o voo, e aí, como Jesus me conhece, né, eu ia de todo jeito, mesmo com um furacão. Aí eu tive hérnia de pescoço, 2. Foi a única coisa que me impediu de viajar. E todas as cidades onde eu ia falar foram evacuadas. E eu falava com Suzana, falava com Rossana, preocupado com eles. A única coisa que tem é transmissão ao vivo. Mas o que está se movendo hoje no mundo é nossa interioridade. A crise se dá em almas que insistem em permanecer na zona de conforto da não modificação dos comportamentos. É somente quando a gente entende que o objetivo dessa mensagem não é apenas de uma salvação individual. Com a doutrina espírita nós ganhamos uma nova estatura teológica na compreensão de salvação. Ela não se resume a salvar a mim. Não é um projeto de indivíduo. Com a doutrina espírita nós entendemos que o Evangelho de Jesus não se presta à salvação individual. Ele é um projeto de redenção coletiva. Enquanto um só ser não estiver embarcado na nave da bondade, do acolhimento da caridade, todos continuaremos sem o barco zarpar, navegando a novos rumos de processo evolutivo. Portanto, eu não posso me preocupar apenas em construir o meu desenvolvimento espiritual. Eu preciso construir o desenvolvimento espiritual dos outros. Quando eu faço palestras em escolas, antigamente eu costumava dizer muito assim a professores. Aqui tem professores, por favor, levanta a mão. Escola pública. 3 encarnação numa. 3 encarnação numa. Só
pessoas muito devotadas ou endividadas, ou as duas coisas, que recebem de Jesus essa missão no Brasil de ser professor de escola pública. Parabéns, que Deus os ilumine ricamente na tarefa que vocês têm de educar as almas. Eu costumava dizer assim nas reuniões de professores: o que pode consolar um educador quando alguém chega na escola e diz: eu quero que você me ajude na educação do meu filho, e você acredita. E de repente aquela criança está perturbando a aula e você dá àquela criança um limite que o pai e a mãe não dá. O que pode consolar um professor que, fazendo isso, ao invés de receber aplausos e parabéns dos pais, recebe crítica, às vezes até humilhação e dedo na cara? Os professores me perguntavam: Rossandro, o que pode consolar a gente depois que a gente tenta fazer o melhor e o pai e a mãe vêm humilhar a gente? Feche os olhos e pense: ainda bem que esse filho é dele, não meu. Eu dizia isso. Eu não digo mais isso. Um dia eu estava assistindo a TV de manhã e vi uma história que mostrou que isso não tem sentido. Isso é legal de ser dito, mas não é a verdade de Jesus. E eu precisei ver a dor de uma mãe para entender isso. Uma mãe que tem um filho que nasce na periferia do Rio de Janeiro e que consegue, com todo o seu esforço, junto com o pai, de amor e devotamento e cuidado e zelo com seu filho, fazê-lo escapar de todas as garras que ainda existem no narcotráfico, tão mais sedutor, de resposta financeira tão mais rápida. Assim, esse jovem, estudando em escola pública, com o esforço que se desdobra de professores em ambientes difíceis e ameaçadores, consegue se desenvolver e passa num concurso. E aos 23 anos, veste uma roupa mais ou menos como essa minha, coloca uma gravata e vai trabalhar. E ele passa numa passarela na Avenida Brasil. Naquele mesmo momento, o filho de uma outra mulher, que talvez tenha dado uma outra educação, ou não tenha dado, uma mulher, um homem, enfim, qualquer pessoa que talvez não tenha cumprido o seu papel, ou se o fez, não conseguiu atingir muito profundamente aquele espírito, vem um outro filho de uma outra família, numa zona da avenida que não podia passar caminhão naquela hora. E para que ele não fosse multado, ele levantou a caçamba para que cobrisse a placa das fotografias. E porque a caçamba está levantada, ele derruba a passarela onde o filho daquela senhora, depois de um esforço hercúleo de salvar a vida dele, de torná-lo um homem de bem, um trabalhador honesto e decente, a passarela cai e aquele jovem morre. Aí eu entendi que eu nunca posso pensar: ainda bem que aquele filho é dele, não meu. Porque eu não estou aqui para salvar apenas os meus. Eu não estou aqui para educar apenas os meus. Eu não estou aqui para que apenas o meu país, o meu estado, a minha nação fique bem. Eu estou aqui para um projeto de redenção coletiva. E essa doutrina, muito claramente nessa Gênesis, deixa-nos muito claro que é um projeto humano e coletivo. Aqui no item 18, no capítulo 18, no item 8, o Espírito Argo nos diz o seguinte: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejai nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Olha a força dessas palavras. Mesmo que todo mundo aqui fizesse #revolta, eu não quero evoluir, toda essa nossa má vontade se quebrará diante do imperativo da lei do progresso. O que Jesus nos chama? Por que não colaborar com o processo? Porque ao invés de ficar retendo esse desenvolvimento, você não deixa que ele venha à tona. Venha à tona em você e venha à tona no coletivo. Por que não passar por essa transformação? No item 17 eles continuam: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Pensa um pouco nas notícias que você vê na mídia, no caos que nos é apresentado, e a fraternidade deve ser a nova pedra angular da nova ordem social. A sensação que a gente dá é: eu acho que esses espíritos não estão entendendo em que planeta a gente está, não. Por quê? Pela visão limitada que a gente tem.
Quando você começa a ver pesquisadores sérios, não espíritas, que analisam a história humana contemporânea, no espectro de uma leitura histórica e não do aqui e de agora, você vê o processo evolutivo acontecendo. Você percebe, por exemplo, que muitos deles dizem assim: é muito fácil as pessoas dizerem que os velhinhos estão morrendo usando fralda, mas elas esquecem que as pessoas não chegavam à velhice no passado. Inclusive, dá uma receita para você não ter Alzheimer, porque muita gente tem medo de ter Alzheimer, esclerose, né? Diz assim: se você não quiser ter Alzheimer e esclerose, você deve comer muito bacon, muita carne, você deve beber muito, você deve dormir pouco, você deve ser sedentário, porque certamente você não vai ter Alzheimer, porque morre antes dos 40 anos. Na verdade, o que a gente percebe é um processo evolutivo acontecendo. É muito mais fácil eu olhar o que não está dando certo do que o que já está dando certo. Essa mudança de olhar, de perspectiva, para ver o progresso acontecendo para além da trágica noticioso. Por que acontece? Nós temos no nosso psiquismo o chamado viés de negatividade, que é uma tendência que o espírito tem, até como estratégia neurofisiológica de evolução, de dar muito mais ênfase à coisa ruim do que à coisa boa. Nós tínhamos que decorar muito rapidamente aquilo que não deu certo quando a gente saía numa savana para caçar, para não voltar pelo mesmo caminho, ou para não enfrentar o mesmo bicho que a gente não tinha força ainda. Então a gente memoriza o mal com mais cores do que o bem. E uma crítica, para se dissolver em nós, precisa de 3 ou 4 elogios. Quer que eu prove isso para vocês? Posso provar? Imagine que amanhã é domingo, 5 da tarde, você vai estar em casa eufórico, porque vai trabalhar segunda-feira. Você vai estar feliz, você não vai estar com tédio, porque é domingo à tarde. No ambiente que você trabalha, tem 20 pessoas na sala, 19 das quais você tem uma relação muito boa e muito agradável, e você gosta muito, mas tem uma que você detesta. Quem você vai estar lembrando domingo? É uma escolha. Lembrar de uma pessoa que eu não gosto em detrimento de 19 que eu gosto. Há uma tendência de ver negatividade que a mídia captura. O ibope do mal existe porque a gente quer ver. Mas assim mesmo, apesar disso, uma vez eu estava dando uma palestra num lugar, falando sobre maternidade, e uma mulher disse: as mães de hoje não prestam mais, ó Sandro. Você viu aquela mãe que matou o filho? Tinha saído recentemente uma história de uma mãe que matou filhos. Eu não consigo ver a sociedade a partir do exemplo de uma mãe com transtorno mental que esfaqueia um filho. Para mim, mãe é aquela que todo dia eu conheço, que levaria 50 facadas em nome do filho. É essa mãe que eu vejo hoje no mundo. É esse pai que eu vejo hoje no mundo. Eu não vou pegar um exemplo de um irmão doente para definir a maternidade ou a paternidade. É o conjunto das experiências que nos define, esse se doar que a gente tem a cada dia. E no capítulo 19, no item 19, eles ainda dizem: só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia e a fraternidade. Olha só, o progresso moral será um freio às más paixões, porque a gente tem sempre uma tendência de imaginar que o meu processo de desenvolvimento pessoal se dará pela repressão das más tendências, sem o acolhimento, como Susana disse assim: oh, bom dia, inveja, né? Bom dia, por que você ainda está no meu coração? Que sentimento é esse? O que é que existe dentro de mim ainda que eu preciso experimentar? Eu lembro que eu gosto de contar essa história porque ela é muito arquetípica sobre esse padrão de sentimento que você acolhe ele para depois amadurecer. De uma paciente que chegou um dia muito irritada. Ela tinha passado pelo SISU, que é um sistema de Enem que você mora num estado e passa no vestibular em outro estado. Então ela era do estado do sul do Brasil e passou no vestibular de medicina lá na minha cidade, em Campina Grande, na Paraíba. E ela era minha paciente e um dia ela entrou com muita raiva e disse assim: eu odeio aquela nojenta. Aí sentou. E eu perguntei para ela: qual? Porque ela tem uma lista enorme de nojentas na vida dela. Você não conhece essa? Aí eu fiz: e a sua lista só aumenta, né? E eu perguntei uma coisa: o que foi que ela fez para você reputar ela como nojenta? E ela me disse uma pérola
da psicologia humana. Você acredita que toda vez que essa menina vai apresentar seminário no curso de medicina, Rossandro, essa nojenta toda vez tira 10? E depois de uma pausa eu disse, só para me irritar? E aí eu pensei, a famosa hora da terapia do choque. Terapia do choque é quando você vai dizer uma coisa que provavelmente o paciente jamais vai voltar, nem aquela sessão ele vai pagar, mas ele jamais vai esquecer. E eu disse para ela, eu acho que eu vou fazer uma especialização nova em psicologia. Ela, por quê? Porque eu estou demorando a perceber as coisas, eu estou meio desatualizado. Ela disse, por que você está dizendo isso? Porque eu demorei a perceber essa característica sua. Ela, qual? Há quanto tempo você está aqui em terapia? 6 meses. Pois é, eu estou muito lento. Poxa, fiquei triste comigo agora. Por quê? Porque eu demorei a ver isso em você. Ela, o quê? Você é burra. Aí ela se chocou e disse, como assim? E como a gente costuma dizer aqui na Paraíba, burra com força, com vontade de ser burra. Ela fez, você sabia que eu estou te pagando? Eu disse, para dizer a verdade, se você acha que não, você é mais burra do que eu estou imaginando. E por que você está dizendo isso? Você quer que eu prove? Prove. Quando essa colega de faculdade vai apresentar o seminário, o que você faz? É claro que eu saio da sala. Você está vendo como você é burra? Por quê? Porque a mediocridade se afasta da inteligência, mas a humildade se aproxima para aprender. E é preciso ser inteligente para fazer isso. Quem é inteligente não se ofusca com a luz dos outros, aprende e se ilumina também. Quem é estúpido se afasta. Na verdade, era uma simples proposta para ela de transformar um sentimento, de acolher o sentimento da inveja e amadurecê-lo para um sentimento de cobiça. Inveja sendo entendido como o desgosto pelo que você tem, o lamento pelo que você conquistou, a tristeza por sua conquista. Na inveja, a minha criança interior está dizendo, por que ela recebeu e eu não? No acolhimento dessa criança, você troca o sentimento de raiva pelo crescimento, pelo sucesso, pela característica que o outro tem, que é um sentimento de escassez, como Suzana muito colocou, por um sentimento de abundância, em que você agradece pelo que o outro tem, porque ele te ensina. Sabe quando você vai aprender uma coisa nova? Você vai aprender um curso, vai para a França, aí isso faz assim, lá eles não gostam de falar nem inglês, então deixa eu aprender algumas palavras. Aí você entra num curso, que é um teste de resistência a aprender idioma no Brasil, porque você entra numa sala de aula e um adolescente de 10 anos fala melhor do que você, muito, né? Aí eu cheguei lá, Suzana, aí a professora, Rossandro, você gosta de tomar banho? Eu disse, professora, eu estou assim meio vencida. Disse, não é isso não, é porque você gosta. Então quando você for para lá, você tem que pedir um banheiro, um quarto em que o banheiro tenha chuveiro, porque lá muitos quartos não tem chuveiro no banheiro. Sério? É. Então repita comigo. Aí ela disse bem corretamente, e eu repeti bem, Je voudrais un bain avec douche. É como se eu dissesse, the books on the table. Aí ela pediu, Arthur, 10 anos, Je voudrais un bain avec douche. Eu olhei para Arthur e fiz, miserável, peste. Sábado de manhã lá vem eu para Arthur dar um show de francês na minha. Aí eu pensei, caramba. Ela perguntou a mais uns 3 adolescentes e todos, Je voudrais un bain avec douche. Aí eu disse, caramba, se eu entender que Arthur é mais um professor, em vez de eu ficar chateado porque eu estou aqui e falo péssimo francês, eu vou entender que eu tenho uma professora e mais 5 alunos que contribuem com o meu aprendizado. Eu troco o sentimento de escassez pelo sentimento de abundância. Eu olho para o outro que sabe como alguém que me acrescenta, que me ajuda, que me lança luzes sobre pontos que eu não compreendo.
e em vez de concorrer, eu coopero. Esse é o sentimento do Evangelho. É quando eu olho para os outros, não mais com um sentimento infantil de concorrência, mas como um sentimento nobre de cooperação, em que eu entendo que nessa orquestra do universo, cada um toca seu instrumento. Olha a proposta lá da parábola dos talentos. Um recebe 2 e um recebe 5. E a frase que define em Marcos, no capítulo 25, é aquele que diz: porque tive medo, eu escondi o meu talento. Isso é ingratidão a Deus pelo que lhe foi ofertado. É quando o indivíduo, de forma infantil e compreensível, diante da orquestra do universo, não entendeu que Deus deu a cada um instrumento, e nos cabe assim apenas aprender a tocá-lo da forma mais perfeita possível, com a maestria que o tempo e a maturidade dá. Isso é possível quando eu faço o movimento comum de um músico, que é me concentrar na partitura e olhar para o regente, sendo a partitura o Evangelho de Jesus e o regente o próprio Jesus. Toda vez que eu olho para mim e para a partitura e tento tocar com os dons que eu recebi o meu instrumento sobre a batuta do mestre, eu consigo executar a melodia da cooperação no universo. Este é um mundo de regeneração. O mundo de expiações e provas é um mundo no qual, ao invés de olhar para a batuta e para o Evangelho, que é a minha partitura, eu olho para o lado e lamento porque eu tenho uma flauta e o outro tem um trombone. Toda vez que eu paro de enxergar o meu projeto, a minha contribuição, o meu processo, e olho para o outro, eu me infantilizo, eu me desconecto de mim e me desconecto de Deus. Toda vez que eu volto a olhar para mim e entendo que é o conjunto desses instrumentos diversos, eu entendo que o projeto de Deus é exatamente da diversidade. E veja, o grande desafio do mundo atual é a experiência de viver e respeitar a diversidade. Veja neste momento quantos de nós estamos divididos no Brasil por opiniões infantis políticas. Veja quantos de nós hoje em dia, por qualquer tipo de opinião no campo do gênero, no campo da política, no campo da religião, somos odiados por metade da população. Veja quantos espíritas têm usado as redes sociais com afinco diário para defender homens e mulheres falidas e falidos. E esquecem de, com a mesma intensidade, entender que a nossa bandeira nesta encarnação não é de uma cor nem de outra que não seja a única bandeira branca da paz, porque nesta encarnação o convite é que Jeová Nessi, o Senhor, seja a nossa bandeira. Que nós possamos usar toda a nossa força e nosso empenho para levar a concórdia e não a divisão. Que nós possamos entender que neste mundo a construção de uma sociedade de progresso se dá pela aceitação absoluta das diferenças, em que eu vou ver como cada instrumento compõe a grande orquestra melodiosa do universo. E assim Jesus, sempre esperando que a gente olhe para o regente, para finalmente executarmos a bela harmonia do nosso espírito, deixamos de ser infantilmente aquele que observa do lado, do outro olha para trás, e como diz Emmanuel, quando a gente pega na charrua para servir, quando a gente pega na enxada, não dá para olhar para trás. É para seguir, é para ser célere nesse processo. A irmã Rosália, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz uma coisa muito interessante, imaginando isso como uma proposta para essa transição que a Gênese muito bem acabadamente nos chama para construir. O que vos é solicitado neste mundo que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. Vamos entender suporte etimologicamente com dois sentidos. Não somente o suporte de te suportar, no sentido de que ter que tolerar, e isso é importante, porque se nós apenas estivéssemos construindo hoje no mundo a tolerância de suportar as diferenças, a paz já estava se estabelecendo na terra. Mas não é só esse sentido que ela nos oferece,
É no sentido de suportar, de dar suporte de dar apoio ao outro. E esse outro, como o Evangelho também nos propõe, não é aquele que pensa como eu apenas, que tem a mesma crença que eu tenho, que tem a minha mesma fé, que vive a mesma orientação sexual que eu tenho. É o outro na dimensão mais plena, aquele que no caminho está caído e que eu tenho como um samaritano que sempre está em busca não apenas de entender, mas de vivenciar um evangelho prático. Esse chamamento que a gente está sendo, é esse o chamamento que Jesus nos tem feito. É essa a construção de um novo tempo. Para agora, precisamos entender que nós, espíritas, somos responsáveis por construir de forma prática um novo tempo. E nós vamos fazer isso de uma experiência que transcende dos nossos encontros semanais nos centros espíritas ou em congressos como esse, para que na segunda-feira eu seja cristão no trabalho, para que eu seja comprometido com o coletivo, para entender que se eu vivo num país e sirvo ao público, se eu sou um servidor público, eu tenho que dar a este povo o melhor de mim, respeitando horários e cumprimentos de tarefas. Eu não posso ser aquele professor que dá aula na escola pública de manhã e na privada de tarde, e de manhã eu atraso e saio mais cedo, e na escola privada eu chego mais cedo e saio mais tarde, porque se eu tiro meia hora da entrada e meia hora da saída, todo dia a minha corrupção moral está roubando 1 hora de conhecimento a crianças que têm naquela escola em mim talvez a única chance de redenção. E esse é o meu compromisso, de ser um médico, um psicólogo, um professor, um educador, qualquer que seja a profissão, com dignidade, com respeito e com o entendimento de que esse é o lugar que Jesus me colocou para servir. Olha no Salmo 100, cujo autor é desconhecido: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi a Deus com alegria e apresentai-vos a eles com cânticos. É um salmo curto e a pessoa se pergunta: por que toda essa efusividade? Por que servir a Deus com alegria, se apresentando a Ele com cântico? O salmista conclui: porque Deus é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura todas as gerações. A grande pergunta é: o que é celebrar com júbilo ao Senhor? Celebrar com júbilo ao Senhor é, no final de semana, no meu culto de expressão de fé, estar em júbilo? Ou entender que o júbilo é uma condição diária de alguém que serve a qualquer momento como exemplo de competência, de dignidade e de ética? É entender que nessa transformação interior da qual eu faço parte, nesse meu sentimento de sinais dos tempos, tem que ter o fim dos tempos de uma velha criatura. Eu tenho que realmente ser alguém que me candidata à transformação. A minha grande contribuição com a política e a transformação de um planeta, de um mundo e de um país como o nosso, é que eu provoque o holocausto da velha criatura, é que eu deixe vir à tona o homem novo, e que nas dores de um parto eu me permita ser como barro na mão do oleiro que é Jesus, para que Ele quebre aquilo que não funciona, para que Ele me reconstrua, mas como um oleiro muito amoroso, muito responsável. Aqueles cacos que sobram daquele meu eu velho não são desperdiçados, porque o oleiro amassa tudo de novo, joga água, amolece e faz um novo vaso. A cada vida, a cada experiência, a cada momento da minha existência, eu sou alguém que sou transformado por um Cristo, quando me permito, mesmo nas dores dessa transformação, ser uma nova criatura. Por isso não importa como, nem de que forma esse mundo novo vai surgir, apenas que ele surja, e que eu possa ser aquele que se permite ser transformado, que eu possa ser a testemunha viva de um evangelho que me redimiu, que não apenas me convenceu intelectualmente, porque de discursos a humanidade já está cansada. O que precisamos agora é de gestos. É hora do testemunho. Como disse o Papa Francisco, num dia que eu fui fazer uma palestra no Movimento Espírita em Roma, curiosamente era uma quarta-feira, e eu fui visitar o Vaticano e ele estava lá fazendo audiência pública. E ele disse nesse dia: o tempo das orações passou.
é hora da atitude. Eu estive aqui recentemente na fronteira com a Venezuela, numa palestra aqui, e fui visitar o acampamento da Fraternidade Sem Fronteira, que tem acolhido pessoas que têm vindo da Venezuela. E fui conversar com um pai de família, que primeiro veio ao Brasil, viu as condições, voltou para pregar a esposa e os 4 filhos. E quando chegou lá, era o velório da esposa, ela tinha morrido. Ele enterrou a esposa e no mesmo dia veio a pé, andando por mais de 17 horas, para entrar no Brasil. E eu conversei com as pessoas da cidade e eu percebia o ódio delas, o sentimento de que elas não deveriam receber, de que nós devíamos fechar a fronteira. E eu perguntei: quando você viu aquela criança que vinha de Alepo, morta na praia do Mediterrâneo, com aquela camisinha vermelha, aquela foto que constrangeu o mundo, o que você achou dos europeus? Ela disse: frios e distantes. Agora é nosso testemunho. É tão fácil julgar o comportamento dos outros. Agora é hora do nosso testemunho. É hora de nos perguntarmos: como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso fazer a diferença? Estou aproveitando isso para falar para vocês da Fraternidade Sem Fronteiras, que não apenas tem mais de 10 mil crianças na África salvas por um gesto simples de R$50 por mês, mas que tem também acolhido todas as crianças no Brasil com microcefalia e ajudado a Adriana Mello, aquela médica que descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia, e que é uma médica que tem 2 pós-doutorados em medicina fetal, e que recebeu o convite do governo da Inglaterra para se tornar cidadã britânica, ela e toda a família, para ser professora da Universidade da Inglaterra, mas porque a espírita disse: não, meu compromisso é com o Brasil. E continua lá em Campina Grande, investigando e acolhendo as mães que têm filhos com microcefalia. E agora a fraternidade abre um campo de acolhimento, não é de depósito de gentes, é de acolhimento na fronteira com a Venezuela. Se você puder, passa no stand. E aqueles R$50 do final de semana, que é um sorvete e um filme, salvam a vida. Porque a época dos discursos já passaram. Nós estamos sendo chamados para a construção prática de um mundo novo. Muito obrigado e muita paz. Então, gente, vamos nós. Agora vai ser nível hard, ok? Estão preparados? O Evangelho de Jesus, como a gente já viu, é um grande convite para todos nós. Nem sempre a gente consegue compreender. Nem sempre a gente consegue entender, por exemplo, por que o tempo de Deus é diferente do nosso. Das nossas angústias, das nossas ansiedades. Você sabe que eu todo dia mando um WhatsApp para o Papai do Céu, né? E ele visualiza na hora, fica azul. Agora demora a responder. Fica: você já viu, Papai do Céu? Já. E a resposta? Esse tempo de Deus, esse desenvolvimento. A gente sempre se pergunta: como é que eu posso fazer um movimento meu para que esse Pai amoroso faça na minha vida aquilo que eu tanto desejo? Das muitas dificuldades que eu tenho de vencer certas coisas em mim. Quando a gente observa na narrativa do Evangelho os muitos personagens que encontraram com Jesus, a gente se pergunta: como seria se eu estivesse lá no lugar daquelas pessoas? Qual seria meu movimento? Como é que eu posso então, nesse processo de busca de mim mesmo, de desenvolver um novo tempo, quais foram os movimentos que essas pessoas fizeram? Sempre me chamou a atenção o fato de que Jesus não curava todo mundo, né? Aí eu pensava, tinha tanta gente necessitada, como ainda hoje há, por que ele não curava todo mundo? Por que ele não fazia, tipo, uma multidão assim, fazia... Aí a gente tem algumas hipóteses. Hipótese número 1. Ele não tinha tanto poder assim. O que é que vocês acham? Não é isso, né? Hipótese número 2.
ele estava fazendo uma triagem, naquele dia só tinha 3 fichas do SUS. Também não, né? Hipótese número 3, ele gostava mais de uns do que de outros. Também não, né? Vocês percebem que quando a gente tenta atribuir culpa a Jesus pela não cura de todos, a gente não consegue? Sendo ele por amor, o que aconteceu para que alguns conseguissem e outros não? O que eu tenho que fazer em mim? Que movimento eu tenho que construir em mim para que todo esse amor que emana de Deus chegue no meu coração? Primeira coisa que é importante ser dita é que nós não vamos conseguir receber esse amor imenso se nós não desenvolvermos por nós um sentimento de amor próprio. E a grande dificuldade que as pessoas têm de se amar reside no fato de que a gente, apesar de entender que somos imperfeitos, nós queremos ser perfeitos. Reside no fato de que esse desenvolvimento pessoal, esse autodescobrimento, essa proposta de Santo Agostinho no Conhece-te a ti mesmo, que ele vai elencando em O Livro dos Espíritos, um conjunto de critérios em que eu vou passando por esse processo. Todo esse projeto que na doutrina espírita nós passamos a nominar de projeto de desenvolvimento pessoal de reforma íntima, começou a ser visto ou ser passado de uma forma tão pesada, tão dolorosa, que eu percebo que muita gente não fala de reforma íntima, fala de tortura íntima. É como se fosse um processo de tortura, de desamor, de desalento, de autoabandono, de não aceitação. O que a palavra reforma significa, do ponto de vista mesmo do seu significado? Significa dizer que você tem uma casa, que ela cumpre uma função, ela te abriga, ela te protege das intempéries da vida, mas ela está com algumas paredes ruídas, está com um teto cheio de goteira. A ideia de reforma significa dizer, o que você tem está servindo, mas pode melhorar. Porque senão, o nome seria demolição íntima. Entende? Reforma íntima é, existe em mim já algumas conquistas. Mesmo que eu me sinta assim, imerecedor, por mais que eu queira desenvolver um sentimento de eu não mereço, existe em mim já algumas conquistas. E não são poucas. Mas acontece que a gente tem um sentimento infantil de amor próprio. Muitos de nós só se amaria se fosse muito superior ao que é. Nós criamos uma espécie de versão nossa, que eu chamo versão X-Men de você mesmo, em que você teria que ser, para ser amado ou para se amar, ser bom em absolutamente tudo. E isso se tornou a grande loucura da humanidade hoje em dia. Um sentimento infantil de que o ser criado pode ser perfeito como Criador. E esse sentimento alimenta em nós uma sensação de que nós não merecemos o amor de Deus. Por isso que a grande pergunta hoje que os seres humanos se fazem com esse sentimento profundo de desamor não é mais o que Hamlet na tragédia que Shakespeare descreveu para a gente se convencionou chamar de uma busca de entender o próprio eu, to be or not to be, ser ou não ser. Eis a questão. O que eu mais escuto das pessoas hoje em dia é resumido em uma filosofia profunda, que fala profundamente das almas de hoje. Vocês vão rir, mas é pura filosofia, que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você, e tudo o que eu queria era saber por quê. Tem resposta a essa pergunta filosófica de por que eu me submeto a quem não gosta de mim? Por que eu me submeto a relações infelizes? Por que eu me submeto a traição e humilhação? Porque eu me tornei um terreno baldio para que o lixo dos afetos dos outros sejam depositados em mim. Porque eu me amo tão pouco que aceito a migalha dos outros e ainda peço alguma coisa a Deus. E não é assim que funciona.
Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não posso me ver como um lixo. Eu não posso me ver como imerecedor. Provavelmente alguns de vocês devem estar aí dizendo assim: é porque você não sabe quem eu sou, Rossano. Se você soubesse quem eu sou, você realmente perceberia como eu não sou merecedor. Eu diria o mesmo para vocês: é porque vocês não sabem quem eu sou. Vocês conhecem um personagem de YouTube, que muita gente chega perto de mim achando que eu sou um avatar, que só estava no YouTube. Na verdade, todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos medos, os nossos receios, mas o Evangelho é um convite de amar-se já, não amanhã. O Evangelho é um convite de se aceitar agora e não depois. O Evangelho é um convite para se perdoar agora e não no futuro. Senão fico preso numa teia de sentimento de menosprezo e não consigo entender por que algumas pessoas conseguem e eu não. No fundo, eu desenvolvi em mim um sentimento de não merecimento, porque eu desenvolvi em mim um sentimento de culpa, e a culpa não me leva para um lugar nenhum. Ela é um primeiro momento para que eu desenvolva o arrependimento e a reparação. Existe um personagem que eu acho fantástico, porque ele vive um momento em que qualquer um de nós seria tomado de culpa profunda, mas ele consegue, diante daquele cenário, imediatamente deixar a culpa de lado e partir para a mudança de atitude. É um homem chamado Saulo de Tarso, um judeu, doutor da lei, discípulo de Gamaliel, um dos mais belos e poéticos interpretadores da Torá. Um homem que, como o seu povo, esperou durante milênios a vinda do Messias e suportou tudo: escravidão, destruição, e tudo era com um projeto de futuro. A promessa para suportar tanta dor enquanto o povo era que eles estavam criando o ambiente para a vinda do Messias, e Paulo esperava isso. Paulo certamente fez o seu bar mitzvah aos 12 anos, colocou o seu kippá e fez a sua entrada no templo, lendo a Torá decorada. E aquele homem começou a perseguir as pessoas que seguiam Jesus, porque ele não tinha entendido que aquele homem que ele tanto procurava e seu povo já tinha chegado. Um dia, indo para Damasco, Saulo encontra com Jesus. Não existe exatamente uma explicação muito clara do que fez Paulo se convencer imediatamente de que Jesus era o Messias, mas certamente pela emanação profunda de amor que emana do Cristo, do coração dele, que até hoje nos atinge, a presença espiritual de Jesus perto de Paulo, para ele foi o registro necessário e cabal para ele entender que Jesus era o Messias. Imagine então que sentimento ele poderia ser tomado se ele esperou aquele homem a vida inteira e ele na verdade matava quem o seguia e fez o primeiro mártir, que foi Estevão. Que sentimento poderia tomar conta do coração dele? Dois sentimentos das criaturas infantis: culpa. Eu não mereço Jesus, eu sou um completo idiota. Como é que eu não me dei conta de que você era o Messias? Como é que eu passei a minha vida inteira te esperando, meu povo inteiro te espera, você chega, eu não te reconheço e ainda mato quem te segue. Eu não mereço tua presença na minha vida. Ele fez isso? Segundo movimento, desculpa. Mas vamos combinar que você me enganou, Jesus. Eu estava esperando assim, sei lá, uma majestade em glória descendo com exércitos e anjos. Você nasce numa manjedoura. Ficou difícil para mim perceber que você era você. Ele fez isso? Ele nem se desculpou, nem se culpou. O que foi que ele fez diante de Jesus? Ele fez uma pergunta, não foi? Que queres que eu faça? Entenda o que significa dizer? É assim, ó. Tá bom, eu entendi. Eu estava errando até aqui. Como é que eu conserto? Simples assim. Ponto.
Eu não vou ficar aqui me maldizendo, me maltratando, me humilhando, me desculpando, nem me culpando. Joana de Ângeles nos diz: o ser consciente é aquele que, no seu processo de descoberta pessoal, nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Entendeu a lógica? É a mesma perspectiva psicológica de Paulo. No momento em que ele toma consciência, ele nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma e segue um processo. Porque não foi só a partir daquele, não foi exatamente a partir daquele dia que Paulo se transformou numa nova criatura. Ele passou toda a existência dele num processo de transformação, até poder escrever a segunda carta aos Coríntios. Aliás, a segunda carta esqueci agora o nome do discípulo que escreveu a carta, deu um branco, em que ele se despede, é considerada a carta da alegria, em que ele diz no final: eu cumpri a carreira, guardei a fé e mantive a doutrina sã. Foi durante todo um percurso da vida que Paulo foi se desmontando de seu ego, dos seus sentimentos individualistas, de pensar em si, até chegar ao ponto em que ele disse, porque ele viveu essa experiência: já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Esse despojar-se de si para a construção de uma nova identidade, sinais dos tempos em mim, a construção de uma nova criatura. Mas muitas pessoas não aceitam o convite. Você poderia dar passe? Eu não posso. Eu sou pecador. Você poderia evangelizar? Eu não posso. Eu sou um pecador. Você podia ir para a mediúnica? Você podia... Desculpas, que no fundo, fazem você ficar na zona de conforto de não servir. Porque em doutrina espírita nós descobrimos uma coisa fantástica. O remédio para curar nossas almas doentes é curar as almas dos outros. Nós descobrimos que a caridade, como sendo a porta da salvação, nos diz que uma alma doente só se cura quando ela passa a cuidar de outra alma doente. Não é a experiência de eu vou ficar bom para servir. É a experiência de eu vou servir para ficar bom. Eu não vou esperar ser evoluído para falar do Evangelho. Eu vou falar do Evangelho para que um dia eu me torne alguém evoluído. Eu aprendo na experiência e não na visão intelectual. E começo a entender que tipo de movimento eu preciso fazer para que esse poder imenso de Deus toque o meu coração. Assim eu sempre me perguntava sobre isso. Eu me perguntava, por exemplo, se Deus sabe da minha vida pessoalmente. Sabe, será que Ele sabe quem é Rossandro, que mora em Campina Grande, lá no interior da Paraíba, com o universo inteiro para ele administrar, tanto problema, tanto filho trabalhoso que ele tem mais do que eu, uns que estão administrando o mundo e estão meio complicadinhos, né? Vamos combinar. Eu fiquei pensando, será que ele está sabendo das minhas questões internas? Será que ele tem tempo para isso? E não sei se já aconteceu com vocês de no dia do Evangelho ser um dia que você está muito mal. Já aconteceu com vocês? Aí você faz assim: com que cara que eu vou fazer o Evangelho hoje? Meu Deus, depois do que eu fiz hoje, eu vou fazer o que no Evangelho? Aí você faz tudo para esquecer. Eu vou esquecer que tem o Evangelho hoje, né? Mas o meu celular, ele desperta 1 hora para o Evangelho. Aí eu, esqueci de tirar o alarme, ó. Chegou o Evangelho, aí eu peguei aquele... Eu pego o livro Emmanuel, Pão Nosso, lá em casa carinhosamente chamado de Pau Nosso, que é cada paulada que dá. Abra ali, aquela mensagem é para você. Mas as pessoas infantilmente fazem se a cara de alguém. E o Evangelho, em vez de ser lugar do convívio e do acolhimento, é da acusação. Porque aquela mensagem não é a cara dos outros, é a minha cara. Eu não posso usar o Evangelho para dar recado à filha, à marido ou à esposa. O Evangelho é um recado para a minha alma. Senão as pessoas se afastam de mim e não vão conviver comigo naquele momento. A mensagem estava lá. Depois veio o Evangelho, a prece, ainda com o coração muito amarrado, muito doído comigo mesmo e muito doído
com uma pergunta: será que Deus sabe quem eu sou? Naquela noite, eu tive vontade de pedir uma pizza. Peguei o meu telefone, que como um tablet ou um computador, tem uma coisa chamada endereço IP, que é como uma espécie de CPF, que só esse equipamento tem. É único. Ao mesmo tempo, os nossos equipamentos eles estão conectados por Wi-Fi ao sistema global de posicionamento chamado GPS. De tal modo que quando eu peguei o telefone e apertei e disse pizza, o Google disse para mim: existem tantas pizzas próximas à sua casa. A mais próxima é essa. Aí tem lá, clique para ligar. Aí eu imaginei que coisa, né? O Google sabe quem sou eu. É claro que Deus também sabe. Porque se o Google sabe, imagina Deus. Aí foi que eu fiquei irritado. Porque eu pensei, Davi não precisou de um smartphone para chegar a essa conclusão. Ele estava tão impactado com o conhecimento de Deus sobre a intimidade dele, a vida dele, que disse assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei que me conheces. Que eu esteja em pé ou deitado. E olha o conhecimento de Deus. E mesmo quando faltam em mim palavras, tu conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E aí imaginar, Deus sonda. Veja a profundidade dessa expressão de Davi. Quando você vai para um médico, que ele pede exame de sangue, urina, tudo, e você chega lá e olha, e ele acha que o exame não está muito conclusivo, ele quer um exame mais profundo. Aí ele pede uma ultrassonografia, porque ele quer saber o que está acontecendo por dentro. E Davi entendeu isso. O Senhor me sonda, me conhece. Mas aí você fica pensando, Deus é perfeito. E na sua perfeição, Ele me conhece. E mesmo assim me ama. Como é que Deus me ama? Como é que o perfeito ama o imperfeito? Porque Deus nos vê como crianças aprendendo. Ele não vê pecados, Ele vê processos. Quando você passa num jardim de infância e vê uma criança mordendo outra, naquela fase que os dentes estão crescendo, a gente adora morder. Vocês morderam, eu adorava morder. Você passa lá e vê uma criança de 2 anos mordendo a outra. Você olha e diz assim: que coisa feia, vai para o inferno. Ou você chega a achar engraçado e dizer: um dia vão se amar, vão ser melhores amigos, ou talvez se é uma menina vão até se casar, né? Imagina esse sentimento. É o que Deus, quando a gente está se mordendo aqui, pensa: vão se amar um dia. Se destruíram, eles vão voltar para se amar um dia. Não se perdoaram, eles vão casar. Aí vão ter que se perdoar todos os dias para ficar junto, né? Você veja o amor sempre manifestado olhando aquele processo como crescimento. Então esse perfeito que ama o imperfeito, na verdade revela a minha perfectibilidade, a minha busca. E aí, se Deus sendo perfeito me ama, eu preciso me amar. Porque Deus me ama já. Deus não me ama se. Deus não me ama na condicional. Eu só amo você se você for assim. Deus me ama já. E eu preciso me amar já. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu vou paralisar meu projeto de processo de desenvolvimento e amadurecimento espiritual e emocional. Eu vou, naquilo que Jonas chama de resignação dinâmica, eu vou aceitar os muitos limites que a vida me impõe, eu mesmo me impus. Mas ao mesmo tempo, resignado e aceitando tudo isso, desenvolvendo concomitantemente uma dinâmica de transformação. Tendo paciência com a aceitação dos meus limites e desenvolvendo meus potenciais de virtudes para aquilo que hoje é impossível para mim até pensar em como transformar amanhã ser o projeto da concretização de uma mudança.
Nesse momento, eu começo a desenvolver um sentimento fundamental para me relacionar com Deus, que é a gratidão. A gratidão que vai fazer com que eu olhe para tudo que me foi ofertado, não com um sentimento infantil de um filho que detecta o que faltou, mas de um filho grato que olha aquilo que veio em abundância e agradece tudo que foi possível diante do meu merecimento ter. Agradece a família que tem, agradece os cônjuges, companheiros que tem, os filhos que tem, o trabalho que tem, as competências que tem, um sentimento que nutre a gratidão pelo que foi possível, porque só quando você é fiel no pouco é que você recebe o muito. E quando você é fiel no pouco, você descobre uma coisa: isso nunca foi pouco. Nunca o que Deus oferece é pouco, sempre é muito. Esse sentimento faz com que eu olhe para esse Pai tão amoroso, que me ama nas minhas imperfeições, e desenvolve em mim um sentimento de que eu preciso então me amar, eu preciso me aceitar, eu preciso observar todo esse plano. E no momento que eu desenvolvo esse sentimento de amor próprio, eu desenvolvo um outro sentimento: se Deus perfeito ama o imperfeito que eu sou e eu aprendi a me amar, me cabe então amar todos os outros na sua imperfeição, entendendo em cada um apenas os processos que as pessoas desenvolvem. Esse sentimento não é fácil, gente. Para ser sincero a vocês, eu acho que eu perdi no mínimo 35 anos da minha encarnação me sentindo imerecedor do amor de Deus. Eu passei muito tempo achando que eu era tão cheio de defeitos que eu não merecia nenhum olhar de misericórdia. Quando eu me tornei espírita, eu achei que todo mundo que tinha no centro espírita era médium e via quem eu era. E tinha um centro espírita particularmente que eu ia, que tinha um monte de gente na mesa. E a primeira vez que eu fui, todos olharam para mim. E eu disse: pronto, ferrou. Não volto mais nunca, já sabem quem sou eu. Eu descobri, de forma muito gratificante, que não, eles não conseguem ver quem eu sou. Descobri que eu também não consigo ver quem eles são. Porque, contrário de Deus, eu não tenho maturidade para amar o outro na sua crueza. Por isso a gente cria personagens, máscaras de convivências, para que a gente possa viver com os outros baseado num personagem que a gente criou. Quando a gente está apaixonado, esse personagem fica muito mais perfeito. A gente é delicado, gentil e afetuoso. E depois de um tempo o personagem vai perdendo a força. A gente percebe isso no Congresso Espírita. Vocês já se perguntaram por que dura só 3 dias? É o tempo que a gente consegue fingir que é bem evoluído, deixar o outro passar na fila. Pega o livro, só tem esse, é seu, né? No 4º dia, meu amigo, é igual a greve. Você vai para o posto, o combustível é meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o projeto é diferente. Esse desenvolvimento de amor próprio é um desenvolvimento de aceitação dessas sombras, com a compreensão de processos. E ver essas queixas da alma, que na verdade são apontamentos daquilo que em mim ainda está precisando melhorar, se desenvolver. O tempo inteiro ficamos com um projeto de acusação que não nos leva a absolutamente lugar nenhum. Eu lembro que particularmente isso tinha a ver com o fato de que eu tinha excluído da minha vida um personagem. E a falta que ele fazia desenvolvia em mim um buraco afetivo muito grande. Aos 6 anos, os meus pais se separaram. Era 1977. Naquela época, nem divórcio existia. Naquele momento, minha avó, a mãe da minha mãe e o pai dela, até pelo nível de compreensão que eles tinham, não aceitaram uma filha divorciada. E minha mãe foi expulsa de casa. E um dia eu amanheci sem pai,
sem mãe, sem irmão, nem o cachorro mais estava lá. Meu irmão estava na casa dos meus avós paternos, eu na casa dos meus avós maternos, minha mãe no interior da Bahia e meu pai completamente distante. E naquele momento, a partir dali eu desenvolvi uma mágoa profunda, achando que alguém tinha abandonado o barco e estava ficando difícil navegar. Eu passei muito tempo, quando tudo dava errado na minha vida, mesmo quando eram escolhas que eu fazia, atribuía culpa a ele e dizia: por causa dele eu passo por isso. Nos dias em que a gente almoçou apenas tomate, nos dias em que eu queria comprar uma coisa, me lembro que uma vez a minha mãe me deu o equivalente a R$15 e ela disse: é seu aniversário, compre um presente para você. E eu fui para o supermercado e comprei biscoito recheado e iogurte. E minha mãe disse: por que você comprou isso? Porque eu sonhava em comer isso na minha vida. E ela chorou muito, porque ela disse: eu não consigo nem dar isso para você, né, meu filho? E a gente perceber depois tudo isso como essencial e importante para o que Deus vai desenvolver como característica em nossos corações. Entender que todas essas faltas foram essenciais e apenas forjaram na gente caráter. Aí eu conheço então a minha atual esposa, então namorada. E depois de um ano moendo, aqui vocês entendem moer, não entende? Moer na Paraíba é ficar conversando até a pessoa se convencer a namorar com você. Não sei como é que vocês dizem aqui isso aí, mas ela é ficar moendo, sabe? Depois de um ano ela aceitou namorar comigo. Deu trabalho. Depois de 4 anos eu resolvi pedir ela em casamento. E ela me veio com a pérola: não caso com você. Disse: por que não? Porque você tem mágoa do seu pai. Eu não quero casar com um homem magoado. Eu disse: mas eu tenho motivos. Ela disse: você que pensa. É tão fácil julgar os outros distantes, né? Se você quiser casar comigo, você tem que perdoar seu pai. Aí eu saí com uma pérola, Suzana: mas ele já morreu. Ela disse: deixe de ser cínico, você é espírita. Seu pai não morreu, ele desencarnou. Mas havia um problema. Perdoar meu pai era trair minha mãe, que sofreu violência. Para mim era como se eu tivesse que deixar um pelo outro. Eu tinha a versão da minha mãe, do meu pai, que era naturalmente a versão de uma mulher magoada. E eu tive que entender que minha mãe não conhecia meu pai. Ela só conhecia o ex-marido dela. Porque o meu pai era meu e não dela, e eu tinha que conhecer. Assim eu fui buscar os amigos do meu pai, os parentes do meu pai, para ter uma versão deles, de quem era meu pai. E descobri uma coisa, num primeiro momento, bem desagradável: eu era uma cópia fiel dele. Toda vez que tinha briga em casa, minha mãe, ela dava um checkmate dizendo para mim: você é igual ao seu pai. Isso era mesmo que me chamar de, sei lá, esqueleto, tá? E depois de muito tempo convivendo com essas pessoas e trazendo esse pai de volta para mim, um dia eu estava com minha mãe, ela disse: você é igual a seu pai. Eu disse: é verdade. E ela ficou chocada. Eu descobri o quanto eu sou igual a ele, minha mãe, porque foi o pai que você escolheu para mim. Eu descobri, por exemplo, que meu pai é uma pessoa super simpática, super fácil de convivência. E isso que me chamava de despersonalidade era ser exatamente como ele. E está sendo tão difícil para mim viver sem ele, que eu preciso trazer ele para mim. No primeiro momento ela ficou com muita raiva. Não só de mim, como da minha namorada, hoje esposa. Porque tinha feito esse processo. No momento em que eu trago meu pai para próximo de mim, desenvolvo por ele um sentimento de perdão, e só depois eu fui entender que ainda era uma arrogância minha perdoar meu pai, porque nem isso me cabia. Só cabia a palavra gratidão pelo dom da vida, por ter dado o que foi possível a ele dar.
e voltar no tempo e entender que um homem de 17 anos com uma mulher de 16 anos que se casam, dão o que podem dar. Diante dessas muitas queixas que fazem as pessoas se sentirem traumatizadas e passam a vida culpando os outros e por isso não se transformam para servir o Evangelho de Jesus, num mundo com tanta dor, eu preso no meu universo infantil, sem querer destruir a velha criatura para que o novo surja, sempre apontando culpados, e esqueço que nesse projeto só me cabe gratidão. Só cabe olhar para as pessoas desse tempo e ver o que foi podido dar por elas. Existe uma frase de uma belíssima música de Djavan, que ela serve muito para essas muitas queixas de filhos em relação a pais, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá? Sabe lá, por exemplo, quando a minha mãe me obrigou a digitar os artigos de jornal que ela escrevia como jornalista. Depois eu imprimia, ela corrigia, eu imprimia, ela corrigia, eu imprimia, ela corrigia, eu dizia: eu odeio você. Ela dizia: continue digitando, o problema não é odiar, é digitar. Porque que bota comida na casa é o dinheiro do jornal. E eu digitava e corrigia, digitava e corrigia, digitava e corrigia. Um dia uma editora de São Paulo bem famosa perguntou: como é que você aprendeu a escrever? Caiu a ficha. Tudo é para o crescimento. Eu me senti Daniel San com o Sr. Miyagi. Insera, pinta. Insera, pinta. Insera, pinta. Você não está me ensinando karatê. Minha mãe não estava me ensinando a escrever. Quando eu cheguei do colégio e disse para ela, da universidade: minha mãe, eu vou trocar o curso de psicologia. Por quê? Porque minha professora me humilhou hoje na defesa de um seminário. Disse que eu era um estúpido e que era um homem ridículo e que não merecia estar numa academia. E esperando o apoio da minha mãe, diante daquilo, ela disse: eu imagino como foi ridícula a sua apresentação. Para uma professora dizer isso, meu filho, deve ter sido uma tragédia completa. Eu queria dar os parabéns a ela. Mas você não vai ficar do meu lado, não. Eu estou ficando do seu lado. Você tem duas escolhas agora: se traumatiza, tranca o curso e culpa o mundo por sua infelicidade e agora e do futuro, ou aprende que você errou e faz diferente. O que você quer? Eu disse: o plano B. Ela disse: você acha que começa quando? Eu disse: quando? Agora. Prepare o seminário e apresente para mim e para o seu irmão. Gente, apresentar para o meu irmão, que fala 6 idiomas, que me obrigava a ler André Gide, um clássico francês, O Imoralista, me obrigava a ler Stendhal, O Vermelho e o Negro, e que eu tinha ódio por causa disso, e me obrigava a apresentar para eles e fazia: tá ridículo, repete. E você vai entendendo que tudo é um projeto, porque a gente espera que as coisas sejam feitas de formas românticas, amorosas e doces. Ela é ser feita como é possível. É o amor possível, é a mãe possível, é o irmão possível, é a pessoa possível, porque impossível só Deus. Só Deus é impossível em suas possibilidades. Nós somos muito limitados. Olhar todo esse panorama e perceber a trajetória que vai se montando na nossa vida. As experiências, cada uma delas, a vivência na juventude espírita, fazer teatro, compunha música, comecei a distribuir sopão apenas por causa de uma menina que ia. Eu tinha maior dificuldade de tocar em pessoas pobres assim, sujas na rua, porque eu tinha nojo, mas aí tinha uma menina bonita no grupo, e eu fui por causa disso. E depois eu esqueci dela, e quando eu vi, eu botava o povo no meu colo e dava sopa, porque eu fui por um interesse pequeno, depois encontrei um significado maior. O importante é que haja um movimento, o importante é que você se permita mudar, é que você se permita fazer realmente esse holocausto de si mesmo para que uma criatura nova surja. E foi muito interessante, porque quando eu fui me casar, ela aceitou depois, né? A gente botou um banner
com meu pai e minha mãe, no dia do casamento deles, e um banner com a mãe dela e o pai dela, no dia do casamento deles. Eu convidei os irmãos do segundo casamento do meu pai, que eu tinha distância, e a minha mãe perdoou meu pai no processo. Se livrou de uma mágoa de muito tempo, porque a decisão era tornar-se uma pessoa nova, um processo que não acaba nunca. Tantas queixas, tantas mágoas, tantas impossibilidades, como bolas que nós arrastamos para não nos desenvolvermos. Tanta gente que lamenta. Vez por outra, recebia pessoas que chegavam no consultório e diziam assim para mim: eu sou carente porque minha mãe não me dava atenção. E eu ficava perguntando para mim: quem será ela na fila do pão? Né? Será a filha mais velha, a do meio, a mais nova? Porque tem uma dinâmica, né? O mais velho eu chamo de a experiência. Você testa tudo nele. O do meio é o carente. Ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me chama do meu amor. E o mais novo é: eu vim para desmoralizar você. Eu só faço o que eu quero. Pode bater para sangrar, é do meu jeito, né? Há dinâmicas diferenciadas, mas de um jeito ou de outro eu fiz. Então, sua mãe não lhe deu atenção. Quantos irmãos você tinha? 15. Aí você respira, né? E diz assim: quer que eu falo Jesus agora? Sua mãe é uma heroína. Porque quando você estava vomitando, o outro estava com a mão na panela. Quando você caía, o outro estava pegando a tomada. Ela é a sobrevivente de uma creche. E você está pagando terapia e dizendo para mim que sua mãe lhe deve. Desculpa, é você que deve a ela. Encontro um aluno em São Paulo, depois de um evento, numa escola de gestão de negócios. E aí eu pergunto: como está seu pai? Ele tinha sido meu aluno no curso de administração e ele me disse assim, com toda arrogância: continua sendo aquele idiota completo, como hoje eu lhe falei. Eu hoje sou uma pessoa que tenho formação em administração em universidade pública, tenho cursos na FGV e na Fundação Dom Cabral e fiz mestrado e doutorado em gestão na Universidade de Harvard. E meu pai não vê minha grandeza e não deixa eu trabalhar na empresa. Eu perguntei para ele: quantos anos você tem? Ele disse: 30. O que você tem hoje? Ele disse: como assim? Não, faz o seguinte: o seu pai com 30 anos, como era a vida dele? Ele disse: meu pai com 30 anos já era pai, tinha uma empresa gigantesca. Ele recebeu de herança? Não, ele construiu do zero. E você tem 30 anos, com mestrado e doutorado em Harvard, você tem uma banca de jornal? Ele disse: não. Então seu pai, com primário, como você me disse quando eu conheci você, com 30 anos já era pai e tem uma empresa, e você com tudo isso não tem nada, e você está dizendo para mim que o idiota completo é ele? Tem certeza? Eu vou te dizer uma coisa, e encara como a última aula de um professor: a sua arrogância não tem feito você perceber a grandeza do seu pai. Por causa da sua arrogância, você só vai receber a coisa menos importante que seu pai tem. É uma empresa. Quando ele morrer vai ser sua. Mas se você tivesse humildade, você receberia a maior herança dele, que é a capacidade de do zero fazer tudo acontecer. Quando você voltar para lá, olhando para ele não como um ser superior que você não é, mas um filho que tem que aprender, você finalmente vai entender que o que ele tem não se consegue na universidade, se consegue todo dia na vida. E só quando você olhar para o seu pai com a grandeza que ele tem como filho, é que você vai entender o que ele deixou para você de herança. É por isso que o filho pródigo volta para casa, gente. Ele aposta no mundo e descobre que todos os valores estavam na casa do pai. Nós apostamos no mundo. Nós apostamos que as soluções vão vir da nossa capacidade intelectual, dos amigos influentes que nós temos, do dinheiro que nós acumulamos, mas no fundo, os recursos reais que fazem a diferença na nossa vida vêm de Deus. A experiência é um ambiente em que já está consolidado.
O combate a esse individualismo começa num ambiente projetado para a nossa encarnação. Qual seria para o mundo as consequências das dissoluções dos laços de família? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta: a recrudescência do egoísmo. Eles escolheram uma palavra muito apropriada: recrudescimento. Um agigantamento imenso do egoísmo. Porque o senso de individualismo aumenta se eu não vivo em família com o objetivo do coletivo. A família é um treino das diferenças para que eu possa viver as diferenças lá fora. Se eu sou incapaz de conviver com as pessoas da minha casa, eu não tenho competência nenhuma de viver com ninguém lá fora. Se eu tenho aqueles grupos de WhatsApp em que eu excluí alguém porque eu não gosto, criei todo um grupo que tem aquela pessoa, e ela fica lá sozinha num grupo que não existe, porque as pessoas estão aqui, porque ela é insuportável. Porque eu estou num grupo de autodescobrimento de Joana de Ângeles no Centro Espírita, e tem uma pessoa que sempre aperreia perguntando coisas, e eu fico fazendo pressa para ela ir para outro Centro Espírita. Eu não estou entendendo o que é que eu estou estudando, eu não estou entendendo o valor de família, eu não estou entendendo por que eu estou aqui encarnado. Para suportar. Tolerar, para suportar, te apoiar. Para me suportar, me tolerar, para me suportar, me apoiar. Para construir essas competências todas, desenvolver essas habilidades. Foi muito impressionante perceber que nesse processo, quando finalmente eu fui entender o valor do meu pai na minha vida, eu fui resgatar ele em mim, fui ver o quanto eu parecia com ele, comportamentos, agradecer porque ele teve o dom de me dar a vida. E pelos 6 anos de convivência eu comecei a recuperar memórias de um filho brincando no colo do pai, trocando um disco infantil, e fui percebendo que no tempo que ele pôde, ele foi o que pôde ser como pai. E que esse é o amor suficiente para a queixa dar lugar à gratidão, para a escassez dar lugar à abundância. É impossível eu transformar a minha alma. É impossível eu me candidatar a serviço se a mágoa é algo que me soterra, se eu vivo preso a sentimentos infantis. A vida, todo dia, demonstra o que de fato é essencial nas nossas existências. Durante muito tempo, alguns pensadores imaginaram que o controle social do mundo seria dado por sistemas autocráticos e ditatoriais de autocontrole. E na verdade o que nós temos é o contrário disso. É um excesso tão grande de possibilidades que nós nos desconectamos de nós mesmos e de Deus. Somos presos a minisséries, a filmes, novelas, Netflix, redes sociais, WhatsApp, contatos com o exterior e um empobrecimento da interioridade. Imaginamos que a condição de aceitação é de exercer ou viver funções ou consumir coisas que as pessoas compram, com a desconexão da interioridade. No entanto, as pesquisas mais tranquilas, serenas e recentes na área da neurociência mostram que felicidade é uma coisa muito simples e sentida no lugar de sempre, em família. Eles escanearam a mente de uma pessoa que tinha trocado de carro, ou que tinham comprado um carro novo, e perceberam que durante 15 dias a pessoa fica em estado de euforia. Escanearam a mente de uma pessoa que foi tomar café na casa da tia, e lá encontrou os primos e os amigos, e ficou conversando até a hora da janta. E descobriram que o sentimento de euforia dessa pessoa durou 45 dias. Trocar de carro e passar 60 meses pagando, 15 dias. Comer dadinhos de tapioca na casa da titia em Manaus, 45 dias. Porque a memória registra o que é mais importante. Existe dentro de nós um recurso que diz o que é essencial. Por mais que o mundo tente nos enganar, Deus nos dotou de um self que identifica o que é importante. Assim, veja o que é memória. Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 1 de agosto de 88?
Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 10 de janeiro de 2018? Vocês lembram onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Suzana não vale, que você estava bem pertinho. Falando da gente aqui bem. A gente só estava vendo pela CNN. Por que a gente lembra desse dia? Você lembra do dia 10 de setembro de 2001? Você lembra do dia 12 de setembro de 2001? Você lembra do dia 1 de setembro de 2001? Porque aquele dia teve um impacto emocional sobre nós. O mundo ilusório, Maia, a grande ilusão, o mundo jaz no maligno, o mundo doente, nos diz que ser feliz é ver a vida dos outros. Mas o self sabe o que é verdade. Se ser feliz é viver a vida dos outros, significa dizer que esses outros que nos impressionam, as celebridades, são pessoas importantes na nossa vida e por isso eles têm lugar na nossa memória. Pode ser? Posso fazer um teste com vocês? Se todas essas pessoas que a gente segue, curiosamente curte, vê a vida e inveja, são importantes, vocês vão me dizer algumas coisas sobre elas. Por favor, me digam o nome dos 3 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator. Melhor atriz. Melhor direção. Os 3 últimos ganhadores do Nobel da Paz. De medicina, de física, de economia, de biologia. O Pulitzer. Tem alguma coisa estranha no que eu estou perguntando? Essas pessoas ficaram na mídia o tempo inteiro quando ganharam esses prêmios. Apareceram em TV, em entrevistas, em talk shows. Você assistiu, você viu fotos, você viu na rede social. Mas estranhamente você não está lembrando. Não é estranho? Estranhamente essas pessoas parecem que não têm importância. E não tem. Nenhuma. Não elas como pessoas, mas em referência à nossa vida. Elas não têm importância. Agora fechem os olhos, por favor. E agora resgatem na memória de vocês os dias mais difíceis dessa encarnação. Aqueles dias em que você acha que eu não vou conseguir. Enquanto você resgata essa memória, ou essas memórias, pergunte para você quem estava lá e fez toda a diferença. Agora podem abrir os olhos e me respondam se essas pessoas são celebridades, se elas são perfeitas, se também não teve dia que você as odiou, mas a sua vida não seria a mesma sem elas. Elas marcaram a vida de vocês de tal modo que parte do que vocês são, vocês devem a essas pessoas. São essas as pessoas que contam. São essas as pessoas importantes. Algumas delas talvez não estejam mais nem aqui, né? Assim, quando a gente olha, nós temos uma cadeia de gratidão e de dívidas. Há tanta gente que fez a gente ser gente. Há todas as pessoas sem as quais nós não nos tornaríamos quem nos tornamos. Existe apenas um sentimento de profunda gratidão. E queria que, em nome dessa gratidão, nós fizéssemos aqui uma prece musical, cantada. E que enquanto vocês cantam, de olhos fechados, sem se preocupar com o julgamento dos outros, apenas pensando no seu coração, fechem os olhos e retomem a lista das muitas pessoas que passaram por sua vida sem as quais você não seria quem é. Enquanto você fecha os olhos e lembra de cada uma delas, professores, vizinhos, avós, tias, pais, mães, irmãos, dirigente do centro espírita, de mocidade, todas as pessoas, você, em gratidão a cada uma delas, você faz assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor
E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Olha o tamanho dele. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Só vocês agora, vamos lá. Mas como é grande o meu amor por você. Somente filhos de Deus, amados por Ele, como todos nós somos, é que recebe antecipadamente todo esse amor. E não nos cabe, diante de tudo que recebemos, um sentimento de sabotagem e de se sentir menor. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança do perfeito. Estamos a caminho da luz. Entre quedas e acertos, chegaremos aos braços do Pai. E assim, sigamos a jornada de construção de um novo ser, para a construção de um novo tempo. Porque diante da dor do mundo, só nos cabe se erguer para servir o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pelo carinho de todos vocês.